como que a gente pode fazer essa introdução alimentar, criando bons hábitos alimentares, inclusive para toda a família. Oi, Mi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como Seja, estás? estamos bem. Seja bem-vinda às lives do Amamenta Floripa. É um prazer enorme te ter aqui para a gente falar e conversar um pouquinho sobre introdução alimentar. Tem algumas perguntas que o pessoal mandou no Instagram, mas quem quiser Tá, mandar aqui também no chat, vai mandando e no final a gente vai respondendo conforme dá. Tá bom? tá Pode bom, eu falar, queria te falar a agradecer. pergunta. Sabe que eu falo pouco? Eu queria te agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar, né, sobre esse assunto que eu sou uma apaixonada, que é a introdução alimentar, que eu sempre acho que é onde a gente consegue fazer a diferença na vida de muitas famílias, assim. É que eu acho que é a grande oportunidade da virada de chave, de mudança de hábito alimentar de toda uma família que começa muitas vezes na gestação, mas principalmente na introdução alimentar das crianças. Sim, e é uma maneira que a gente tem também de interação familiar, né? Nesse momento, às Exato. vezes, a gente acha que é só fazer a comida do filhote, botar ali e fazer a introdução deles, mas a gente não se dá conta que é uma maneira que a gente tem também de interagir com eles. E dessa maneira a gente consegue fazer tudo bem mais leve. Exatamente, porque a introdução alimentar, ela não é só a gente alimentar a criança, o bebê, né? A introdução alimentar, ela passa também por uma formação de hábito alimentar. E é um momento de interação da família. É normal, claro, a gente ter ansiedade, né? Então, para quem tem normalmente, nos primeiros filhos, não sabe muito como fazer, o que fazer, o que ofertar, como ofertar. É normal uma ansiedade, é normal uma expectativa, mas não precisa, isso não precisa ser pesado, isso pode ser um momento gostoso, como tu falou, de interação da família, de descoberta, de experimentação, inclusive da família, que às vezes acaba comprando coisas que não tem o hábito de comer para ofertar para essa criança e acaba também é, introduzindo isso no hábito alimentar da família, né? Então é uma experiência muito interessante, assim, muito gostosa. Exatamente. E é incrível, né? Como as crianças percebem. Eu tenho o Dani, né, que tem 7 anos, e não é sempre que a gente consegue fazer as refeições junto com ele, vamos por a janta, porque geralmente a gente pega ele na escola entre 5h30 e 6h30, e ele vem com bastante fome da escola. Então, quando ele chega em casa, nossa rotina já é banho, janta, e a gente não costuma jantar nesse horário, eu e meu marido. Sim. Então, às vezes a gente tem tentado mudar muito isso, assim, nos últimos 6 meses, a gente tem tentado antecipar um pouquinho a nossa janta e às vezes a gente dá um pequeno lanche ali quando ele chega da escola para tentar dar uma segurada nessa fome e para que a gente possa fazer essa refeição junto com ele. E quantas coisas mudaram na alimentação do Daniel, isso que ele tem 7 anos, por a gente tentar fazer essa rotina. Não tá 100% ainda, não tá como a gente quer, né? Mas Sim. eu já percebo grandes mudanças, assim, quando a gente senta na mesa, conversa, mesmo que a gente não esteja comendo, a gente está ali com ele, fazendo parte desse processo com ele, o comportamento dele muda completamente. E sabe que isso é fundamental, assim, até porque ele já tem 7 anos, mas as crianças, por exemplo, e tu já notas a diferença, né? Quando as crianças são menores, por exemplo, desde a introdução alimentar, que eles estão aprendendo né, não só não estão só experimentando os alimentos, mas também, né, várias coisas descobrindo o mundo, eles aprendem muito observando, imitando. Então, até o próprio uso de talheres, né? Eles começam a aprender observando. Então, se a criança é só alimentada, certo? Se ela não vê ninguém comendo, então, primeiro a gente oferece a alimentação para a criança e depois a gente come. Como que essa criança vai perceber como é que a gente usa os talheres, como é que segura, né? Se não é dada para ela a oportunidade dessa experiência. Então, como que isso vai acontecer? Se ela não está observando, né? Então, e fora todo momento, assim, às vezes, então é um momento que a família
é um momento prazeroso para a família, é um momento de conversar, de interagir, de perguntar como é que foi o dia. E isso é aprendido, pode ser aprendido, então, desde a introdução alimentar, né, Ju? Sim, sim, é um momento. Eu digo isso, já digo nas minhas orientações para gestantes e nas puérperas, né? Quando eu vou orientar em relação à amamentação, que nós somos espelhos para essas crianças. Eu falo isso muito em relação a sentimentos, porque nesse momento a gente está muito fragilizado, a gente sente uma insegurança muito grande, e muitas vezes essas crianças acabam chorando um pouco mais, acabam se sentindo um pouco mais insegura, e a mãe acha que tá com fome, tá isso e aquilo, e eu falo para ela, olha só, como é que tu tá te sentindo hoje? Qual é o teu sentimento? Ele pode estar sentindo exatamente a mesma coisa porque tu está sentindo. Vamos respirar fundo, vamos fazer um pouquinho de meditação aqui, vamos ver se as coisas mudam, vamos ficar um pouquinho mais tranquila, tá tudo certo. E os negócios começam a fluir, elas falam isso. E isso permanece ao longo de toda, eu acho que uma vida dessa criança. Porque quando a gente... Não é só, né, exemplo, o que eu quero falar é que não é só exemplo. Se a gente faz, a gente é exemplo. Mas se a gente sente também. Então, se eu vou experimentar uma comida com nojo, o Dani já olha meio que tipo, minha mãe tá fazendo essa careta, pra quê que eu vou comer? Exatamente. Tipo, já faz uma cara, né? Eu até falo assim nos atendimentos, sei lá, você não gosta de abacate, então deixa o marido oferecer, entendeu? Porque se é para oferecer com cara de nojo, a chance da criança aceitar é muito menor. E é muito interessante tu falar isso dos sentimentos, porque tem a questão também da ansiedade. Então, assim, a criança tá brincando, tá tudo ótimo, aí de repente me sentam numa cadeira, sentam a criança numa cadeira, e daí tá todo mundo ansioso, todo mundo numa super expectativa, e eles sentem isso também, né? E aí, se de repente não aceitou uma quantidade que é esperado pela mãe, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a autorregulação. Então, aí já fica um ambiente tenso e a criança sente isso. Então, ela também não está aberta, não está disposta, porque o ambiente também não está muito favorável para que essa criança descubra esses novos alimentos, as texturas, enfim. Dentro da nutrição, a partir de que idade é considerado uma recusa alimentar, uma seletividade? Eu te pergunto isso porque tem mães que eu acompanho durante a amamentação e logo depois da introdução alimentar elas acabam fazendo uma consultoria, muitas vezes até online, para ver se está tudo certo, como eu sou fono, eu acabo trabalhando muito essas questões sensoriais, e elas me perguntam, o fulano não está aceitando salgado, o fulano não está aceitando uma fruta um pouco mais molhada, isso tem 7 meses, 8 meses. Isso vocês já consideram uma recusa? Considera só um estranhamento? Na verdade, Ju, não, a gente não considera uma recusa, uma seletividade com 6, 7, 8 meses, tá? Por que isso? É super normal a criança não aceitar os alimentos logo no início ou nas primeiras vezes, tá? Por quê? Porque assim, ó, vamos pensar o seguinte, até aproximadamente os 6 meses, que é quando a criança começa, então, na introdução alimentar, nessa alimentação complementar, quando ela sentia fome, né, essa sensação que eles entendem como fome, ele era saciado com leite materno no peito, ou então a criança que, na impossibilidade disso, utilizava fórmula, enfim. Aí, de repente, do dia para a noite, essa criança é sentada numa cadeira e aí tem vários alimentos diferentes, com texturas diferentes, com sabores diferentes. Então, também tem um processo de adaptação, de transição disso, certo? Então, é super normal as crianças não aceitarem, nessa faixa etária, os alimentos nas primeiras vezes que a gente oferta. Claro que, como é que a gente vai dizer assim? Para a gente dizer que a criança não gosta do alimento, a gente tem que oferecer ele, no mínimo, cada alimento 10 vezes. Oferece, não aceitou muito bem hoje, espera uns dias, oferece de novo. Muda a maneira de preparo, muitas vezes, mas a gente tem que ter persistência, paciência, né? Tentar entender o contexto que isso está sendo oferecido. Essa criança
a gente tem que, eu sempre falo, né, criança com fome não come. Então, assim, se essa criança está muito irritada, com fome, talvez ela esteja esperando aqui o peito, né, nesse início, ou, então, assim, dá um intervalo de amamentou, enfim, espera um pouco, 1 hora, enfim, para colocar essa criança para experimentar os alimentos, dessa forma ela não vai estar irritada e vai estar mais disposta a experimentar. Então, cada criança é única e cada família também. Então, a gente tem que olhar como um todo, mas a gente não considera a seletividade. É completamente normal a criança não aceitar, né? E aí também, às vezes, isso vai gerando muita ansiedade nos pais, e aí essa ansiedade acaba afetando mais ainda essa aceitação, né? Ou Ou então, então assim, a criança desistem, aceita. ou tem a Exato, ou desistência. então, assim, e aí, assim, mas o que que é o aceitar também? Vamos pensar assim, o que que é o aceitar? Nesse momento de introdução, o comer, ele é muito mais do que engolir, né? Essa criança está descobrindo a textura, o cheiro, a consistência, o sabor. Então, ela vai pegar, vai amassar, sempre que possível, deixar a criança ter contato com esse alimento é muito importante. Aí, às vezes, ela vai passar no cabelo, às vezes, ela vai Só jogar brincar. no chão, vai brincar, né? Ela está conhecendo, é a maneira que ela tem de conhecer esse alimento. Então, assim, Quantas vezes, às vezes também essa questão da aceitação passa pela expectativa dos pais da quantidade que essa criança deveria aceitar, né? Isso não necessariamente é. e na verdade, Mia, essa questão da quantidade é bom até a gente frisar bem, é uma orientação que eu dou já lá, né, tanto nos cursos de gestantes quanto em relação à amamentação, eu falo que a gente, na amamentação, a gente aprende a forma de se alimentar para o resto da vida. Quanto à saciedade, quanto me conhecer, né? Se eu como um pouquinho só e isso aqui me satisfaz, para que eu vou querer mais? Né? Então, a mãe às vezes fica muito angustiada em relação a isso. Elas querem mais. Ai, mas eu fiz um prato e ele comeu 2 colheres. E aí eu acho que a gente Tudo tem que bem. pensar no seguinte: quando a gente fala muito em aleitamento materno, né? Em livre demanda, a gente fala muito e bate muito nisso. E aí o que que acontece? Então, o bebê nasceu e a gente fala aleitamento materno, regulação, precisa, em que quantidade ele precisa. E aí, de repente, quando essa criança, do dia para a noite, quando essa criança começa a comer, é como se assim, bom, a partir de hoje tu não sabe mais o quanto tu precisa. Agora eu que sei quanto que tu precisa comer. Né? Então, assim, Sim. a gente tem que confiar. Tipo, não, a partir de hoje tu não sabes mais, agora sou eu que sei o quanto que tu precisa comer. E é normal, até porque isso é cultural, né? A gente achar, é um instinto nosso. Só que a gente tem que entender, continuar confiando nesse bebê, na autorregulação desse bebê. Né? E vamos pensar também, olha o tamanho dele, que tamanho será que é? Qual será a capacidade desse estômago, a capacidade gástrica desse bebê? Ele também mama. Então, assim, né, ter uma expectativa, o principal seria não ter expectativa, né? Mas eu sei que isso às vezes é bem difícil. Mas ter uma expectativa real em relação a essa questão de quantidade. Confia no bebê, a gente confiou nele no aleitamento materno, vamos confiar nele na alimentação complementar também. Eu adoro ver esse coraçãozinho subindo aqui. Eu vi que teve uma mãe que mandou a última pergunta, deixa eu recapitular. Meu filho tem 1 ano, acho que é 1,3 m. E 1,3 m, 35 quilos. Eu coloco o prato dele, às vezes eu exagero. O que é melhor, eu servir ou ele servir? Acredito que seja um menino mais velho aqui, né? Deve ter em torno... Elô, quantos anos ele tem? Coloca aqui pra gente. Eu coloco o prato dele, às vezes ele exagera, o que é melhor eu servir ou ele servir. Coloca a idade dele pra gente. Eu acredito que ela quer saber se deve ser servido, tipo, como se fosse um buffet e ele mesmo serve, ou a mãe servir.
A partir de que idade a criança pode ter 8 anos? Ela botou aqui. 8 anos. Eu vi. Então, ele pode se servir, sim. Já é bem possível que ele se sirva, não tem problema nenhum. O que acontece? A gente tem que ir, cada criança é única, né? E isso é importante a gente avaliar também, o desenvolvimento de cada um. Então, e dando sempre autonomia para essa criança. Então, com 8 anos, ele pode sim se servir. E aí ele vai servir a quantidade. E outra, na quantidade que ele achar necessária. Uma coisa que é importante a gente pensar também é que, assim, às vezes, até a gente mesmo, né? A questão da autorregulação. Então, às vezes a gente serve o prato e na metade do prato tá saciado, não precisa. Elas estão falando que o meu áudio está bem ruim aqui. Eu vou tentar trocar para o 3G. Deixa eu ver se vai funcionar, se não vai cair tudo. Se cair, vocês voltem, meninos. Peraí. Tá. Oi, voltei. Oi. Oi? Voltei? Você tá aí, você nem saiu. Só que a imagem tá ruim. Eu acho que o áudio melhorou, mas acho que a imagem tá um pouco parando, assim. Pois é, o sinal da internet tá cheio aqui. Tá, vamos continuar, amigo. Depois eu vou tentando arrumar aqui. Deixa eu só falar para os meninos saírem. Então, essa questão da saciedade, da autorregulação é importante também nessa questão do prato que ela falou ali, que às vezes serve demais. Então, assim, às vezes a gente serve, é importante se servir, não ter essa obrigatoriedade de ter que comer tudo, de festejar quando a criança come tudo, certo? O importante é que ela coma o suficiente para ela naquele momento. E o ideal, a gente não está incentivando o desperdício, mas assim, a gente também tem que respeitar a saciedade. Se está sobrando muito no prato, vamos servir um pouco menos. E se não estiver sobrando nada, começa a aumentar um pouco a quantidade. Mas e isso é uma outra coisa. Qual é a nossa obrigação como pais? Obrigação, assim, né? Responsabilidade. Ofertar para essa criança uma alimentação de qualidade, variada. A gente determina o que entra dentro da nossa casa em relação à alimentação. A criança, qual é a responsabilidade da criança? Comer a quantidade necessária para ela, certo? E dentre essas opções que a gente está oferecendo, ela vai escolher o que ela vai comer. A gente não tem como forçar, né? Até porque se a gente força isso, imagina que relação essa criança está tendo com a alimentação, certo? Eu como ameaçada, eu como, ou então eu como porque eu vou ganhar uma outra coisa, eu não estou respeitando a minha fome e a minha saciedade. E aí começa essas desregulações da saciedade, da fome, enfim. Entendi. Eu vou estar dizendo que o problema é que ele come tudo e ainda pede para repetir. Então, mas isso não é um problema, senão que ele ainda está com fome. Aí parte da responsabilidade dos pais. Por isso que é importante os pais ofertarem uma refeição de qualidade, né? O que a gente está ofertando? Tem feijão, tem lentilha, enfim, tem leguminosa, tem carboidrato, tem carne, tem legumes, verduras. Então, a nossa responsabilidade é ofertar isso. E aí, a quantidade a gente deixa com eles. Certo. Tá. Tem uma pergunta aqui que fala, meu filho tem 7 meses e tem muita dificuldade de aceitar o salgado. Isso seria normal? E daí ela complementou assim, já tem amassado, BLW, e ele não aceita. Dou alimentos separados.
ela deve saber a introdução ainda que faz separado, né? Sim. Vamos falar assim, ela falou que já deu amassado, deu BLW, o que é isso? Então, assim, são maneiras de oferecer o alimento para a criança. Vamos começar disso, né? Para quem não sabe. Qual é a melhor maneira de oferecer? A maneira que se adapte à família, àquele momento, né? Isso é bem importante. O que é super normal ele não aceitar essa refeição principal? Ela fala como salgada, né? Como se fosse a refeição salgada, que seria o almoço, o jantar, enfim, a refeição principal, que vem daquilo que a gente estava falando, que é normal no início a criança não aceitar nas primeiras vezes os alimentos. O que a gente tem que ter? Paciência, persistência, continuar oferecendo, comer junto, colocar o pratinho dele, colocar o seu pratinho junto, o seu prato junto, comer, sabe? Junto para ele ir vendo. Pega uma das coisas que, sei lá, uma fruta ou um legume, se é no caso do almoço, pega um legume, come, oferece, né? Aquilo que a gente estava falando também do ambiente, ver se toda a rotina dessa criança, se a criança não está com muita fome, muito irritado para estar disposto a descobrir esse alimento, né? Então, tudo isso. Então, é super normal ele não aceitar, a gente só tem que ter paciência e persistência. Algumas crianças aceitam logo nas primeiras vezes, outras crianças demoram mais. Então, a gente tem que respeitar a evolução, né, e a individualidade de cada criança. Tá. Ô, Mi, nesses casos que elas referem, né, tipo, ela se referiu do salgado, ou seja, ele provavelmente as frutas ele super aceitou na hora que ela introduziu, que ela ofereceu. E as frutas ela deve estar oferecendo na hora dos lanches. E na hora do almoço ela deve estar dando salgado. Tá falhando? Eu não tô entendendo. Tá. Tu consegue tirar o fone? Será que não melhora? Vamos ver. E ali ela fala, só para comentar, ela fala de oferecer separado, né? Isso é uma orientação que eu sempre dou. E é importante, assim, oferecer separado. Não é que não vá comer uma sopa, mas não seja na maior parte das vezes. Porque, assim, por que é importante oferecer separado? Porque cada alimento tem o seu sabor, a sua textura, o seu odor. Então, vamos pensar assim, tu faz uma sopa, e essa sopa tem abóbora. Se nesse momento essa criança não aceitar muito a abóbora, ela não vai aceitar o prato inteiro, porque a abóbora vai se no prato inteiro. Fora isso, é tudo uma consistência só. Então, é importante nessa descoberta sentir as texturas diferentes, os sabores diferentes, enfim. Para dessa forma, até melhorar a aceitação da criança. Que legal. Ela falou ali que a fruta ele aceitou muito bem. Isso, então é só continuar. São texturas diferentes, sabores diferentes, né? E continuar ofertando. Mostrar para ele que vocês estão comendo também, né? Enfim, junto, acaba ajudando bastante. Eu sempre oriento, Mi, vê se melhorou aí, tá? O meu áudio. Não sei. Eu pedi para iniciar aqui. Eu sempre oriento as mães a colocar os pedaços dos legumes no bandejão para eles irem brincando enquanto é ofertado. Isso ajuda? Ajuda bastante, porque assim, nem sempre, eu quero, não precisa necessariamente pegar uma maneira, um método de introdução e fazer só esse. Então, por exemplo, assim, amassou a comida da criança, e isso é bem importante lembrar, é amassar com o garfo, nunca liquidificar, minerar, a gente tem que estimular essa mastigação, né? Então, tu pode dar umas preparações amassadas e deixar ele tocar sempre que possível, e deixar pedaços na bandeja também para a criança ir experimentando. E eu falo sempre que possível, porque a gente sabe que às vezes não é possível, né? Então, mas que na maior parte das vezes seja possível essa criança tocar, enfim. Mas que essa introdução não seja pesada, sabe? Não seja um problema, não seja assim, não vou sair com toda a família ou almoçar na casa de alguém porque eu estou fazendo BLW e não pode fazer de outra forma, sabe? Então, que a gente consiga levar isso de uma forma descomplicada, leve, porque comer
é muito mais do que a gente engolir e ingerir nutrientes, né? Comer cria vínculos, comer cria memória afetiva e comer com as pessoas, né? Não é verdade? Então, assim, quem não tem boas memórias da infância relacionada à comida, né? Então, assim, comer junto com os outros, sabe? Então, eu quero fazer BLW na maior parte do tempo, ótimo. Mas não deixa que isso te impeça de interagir, de sair, né? Enfim. A Jula se coloca ali, ó. Comecei a introdução alimentar agora com meu bebê e ele não sabe engolir. Coloca tudo pra fora. Tem alguma dica? É assim mesmo? Eu dou uma massada com garfo. Josi, lembra que ele mama, né? Qual é o movimento que a gente faz quando a gente mama? A língua vai para frente e para trás, para frente e para trás. Então, se a gente vai ofertar pela frente, é esse movimento que ele vai fazer. Porque é isso que ele sabe fazer. Na sucção é isso que ele faz. A minha dica que eu dou é colocar a colherzinha pela lateral e puxar pela frente. E começar a sentir pontos diferentes. Ni, completa. É que eu acho que a tua imagem tá ruim, eu só vou mostrar. O que a Ju tá falando é assim, faz de conta que isso é uma colher, aí tu coloca no canto da boca, né? Então daí ele vai sentir e aí tu puxa, né? E nunca não, né? Mas de preferência não jogar a comida dentro da boca. Então coloca entre os lábios, a criança faz o movimento. Aquele movimento de colocar lá dentro e empurrar assim, não é muito bom. E a criança pode se atrapalhar com isso. Perguntou aqui quando começar a introdução alimentar. Então, quando a criança, aproximadamente próximo aos 6 meses, essa criança, ela já está com os sinais de prontidão para comer. Então, cada criança é única e tem o seu tempo, mas é por volta dos 6 meses. Quais são os sinais que essa criança está pronta para comer? Ela fica sentada, ela tem sustentação de tronco, né? Ela consegue já pegar algumas coisas, ela tem interesse pela comida, mas a criança sustentar o tronco é um dos principais sinais de prontidão, que essa criança está pronta para comer. Uhum. Enquanto a Ju está conectando ali, eu acho que é interessante a gente falar também de algo bem importante na introdução alimentar. Ju, voltou? Tá travando. Que é assim, que nesse período ovo, peixe, agora voltou. Voltou? Voltou. Vamos ver se vai melhorar agora. A gente reiniciou aqui. Ainda bem que tu tocou aí. O som melhorou bastante. Melhorou? Então, melhorou. Então, além de a gente ofertar os alimentos e formar o hábito dessa criança, dos 6 meses a 1 ano, é o que a gente chama de janela imunológica. É o período perfeito para a gente apresentar alimentos que têm potencial alergênico com o intuito de prevenir a alergia. Então, assim, esse alimento, sei lá, o ovo pode dar alergia, eu não vou dar. Não, é nesse período que a gente tem que dar. Sempre, obviamente, respeitando o histórico da criança. Se essa criança tem histórico de alergia, se essa família tem histórico
de alergia, né? Sempre respeitando isso. Quais são esses alimentos com potencial alergênico? Ovo, trigo, glúten, o próprio leite e derivados que a gente oferece mais próximo de 1 ano, as oleaginosas apresentadas de forma adequada. Então, tudo isso é bem importante. E alguém perguntou por onde começar, né? Por que alimento começar? Até uma das coisas que a gente ia falar é o que ofertar. Gente, a gente vai ofertar a comida de verdade, né? Aí cada família pode começar com fruta, pode começar com legumes, enfim, é isso que a gente vai oferecer, comida de verdade, carnes, feijão, legumes, todos os tipos de batata, enfim, inhame, aipim, frutas de todos os tipos. Assim, não tem nenhuma restrição, pode oferecer todos os tipos de frutas, mesmo que sejam ácidas, não tem problema, né? Legumes, as próprias verduras, desde que preparadas de maneira adequada, respeitando o desenvolvimento de cada bebê, podem ser ofertados. Então, tudo isso pode ser a comida de verdade, né? Não precisa ofertar nada industrializado, não precisa bolachinha maisena, não precisa, enfim, iogurtes daqueles petit suisse, sabe? Que eu não vou falar a marca. Na verdade, às vezes a gente, né, tem esse hábito antes de ter filho de comer muitas coisas industrializadas e macarrão instantâneo e até por facilitar, né? Um lanchinho, pega lá um biscoitinho que é mais fácil. E depois que a gente é mãe e pai, a gente muda um pouquinho isso, porque se eles nos vê tomando uma Coca-Cola e a gente fala que a Coca-Cola é ruim para eles, na hora que eles pedem, fica uma coisa meio, né, uma torce da outra, assim. Então, acho que essa questão, né, de o que ofertar, tentar ofertar comidas de verdade, é nesse sentido, para a gente poder ofertar para eles comidas que a gente come e que são mais saudáveis. Eu tenho uma pergunta para te fazer em relação ao sal e açúcar. Na época que eu fiz a introdução alimentar do Dani, tá cortando ainda? Tá, o áudio tá cortando. Eu acho que sem o fone é melhor. Introdução alimentar do Dani, os médicos, o pediatra me orientou a não ofertar açúcar e sal até os 2 anos. Isso ainda permanece? Porque isso já foram 7 anos atrás. Eu queria, então, sobre sal e açúcar. O açúcar, ele não deve ser oferecido antes dos 2 anos, certo? Por quê? Não tem necessidade, a gente está formando o paladar dessa criança, então a gente quer que eles se acostumem com o sabor natural dos alimentos. Isso é uma coisa que eu friso muito. Ah, mas pobrezinho. Não é pobrezinho. Que bom, né? Que bom que ele está podendo sentir o sabor natural dos alimentos. E mesmo após os 2 anos, não precisa fazer parte da alimentação diária da criança o açúcar. Aliás, nem de nenhum de nós, né? Aí, em relação ao sal, Aí, uma outra coisa importante é que a gente sabe que a introdução precoce de açúcar pode levar a complicações na vida adulta, que é aquilo que a gente fala dos 1000 dias, que vai desde a gestação até os 2 anos, né? Da importância do ambiente que a gente é exposto, inclusive a alimentação, que pode determinar a saúde na vida adulta. Então, uma criança que tem uma introdução e um hábito de açúcar precocemente, né? Isso tem várias evidências que mostram de maior chance de obesidade, enfim, na vida adulta. Em relação ao sal, a gente orienta a partir de 1 ano, Ju, é o que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, tá? Até foi lançado há poucos meses um novo manual do Ministério da Saúde para crianças menores de 2 anos, guia alimentar, que fala que pode ser colocado uma pitada de sal. Eu continuo orientando, conforme as evidências e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir de 1 ano. Porque essa pitada, primeiro que tem evidências que mostram que a introdução precoce de sal não poderia trazer prejuízos. Segundo, que é parte do mesmo princípio do açúcar, vamos sentir o sabor natural dos alimentos. E terceiro, que o que é uma pitada para mim pode não ser para ti, pode não ser para, né, é muito subjetivo, assim. Sim. Então, assim,
não pode sal, mas pode todos os outros temperos, né? Tipo salsinha, cebolinha, cebola, alho, pimentão, louro, açafrão. E na verdade, assim, eu fui uma pessoa que eu segui muito a risca essa questão do açúcar e do sal, eu não dei realmente até os 2 anos. E hoje, o Daniel com 7 anos, ele não come chocolate, ele não come bala, não porque a gente não quer, porque ele não gosta. E ele, às vezes, que ele tentou experimentar, porque a gente falou, não, prova, tu nunca comeu, prova. Às vezes ele colocou a bala na boca, um pirulito, encostou na língua, ele teve náusea, ele não quis nem terminar de experimentar. Então, assim, eu vejo isso, eu como amo chocolate, amo doce, eu vejo isso como uma grande vitória, assim, né? Que bom que ele não gosta, Com porque eu certeza. sou dependente. A Cecília, a gente não ofertou doces até 2 anos, assim. E aí, quando a gente agora no final do ano, o Papai Noel deu uma bala, e aí ela pergunta, posso? Daí a gente, pode, né? Tava meu marido, daí ela abriu a bala, botou na boca, não gostou. O pirulito foi a mesma coisa, assim, não teve esse. Não tô dizendo que daqui a um tempo não vai gostar, né? Mas nesse momento, porque não é um paladar adequado, acostumado, né? Ele come alguns doces, Mas tipo iogurte, aquelas bolachinhas da feira. Não é que ele não coma o doce, mas ele não tem a necessidade de ver um chocolate no mercado e comer. Ele não os doces que a gente fala, as guloseimas, as besteirinhas, esse tipo de doce ele não curte. e isso é Inclusive importante a gente saber o que café mesmo ele ninguém é. toma amargo. Sim. E é importante a gente ressaltar, né, Ju, que a gente não está pregando um terrorismo nutricional. Só que a gente não tem necessidade desses alimentos fazerem parte de menores de 2 anos e dos maiores não tem por que fazer parte da rotina, né? Tem que ser o eventual. E tu falaste uma Sim. coisa muito interessante. Tipo, eu digo para o meu filho que ele não pode tomar Coca-Cola, mas aí eu tomo, né? Então, assim, que a importância dos bons hábitos alimentares da família para essa introdução alimentar. Porque o que acontece? A criança começa a comer e a gente se empolga. E é ótimo. E daí a gente compra várias coisas, inclusive coisas que a família não tem o hábito. E aí oferece, prepara para a criança, né? Enfim. E aí o que acontece? Esse não é o hábito da família. O que a gente quer com a introdução alimentar? Que por volta de 1 ano, essa criança coma em consistência e em qualidade a comida da família, desde que o hábito da família seja adequado. Aí, então, por volta de 1 ano, o que acontece? Naturalmente, a velocidade de crescimento diminui, às vezes as crianças diminuem um pouco a quantidade de alimentos que elas comiam, e elas também estão formando a personalidade, daí às vezes elas começam a não aceitar coisas que aceitavam. Só que se essa família tem um bom hábito, tem o hábito de comer frutas, legumes, verduras, essa criança vai continuar sendo exposta a isso, né? A esses bons hábitos. Agora, se a criança... E aí ela vai ver, poxa, eu não tô comendo, né? Mas eles continuam comendo. Ela é exposta todo dia, diariamente, a uma alimentação de qualidade. Agora, se essa criança começa a recusar, não quer, e o hábito da família é ruim, o que essa família vai fazer? Ela vai parar de comprar, porque comprava exclusivamente para preparar para essa criança, certo? Aí para de comprar, a criança para de ser exposta a esses alimentos que, de repente, momentaneamente, ela não está aceitando, e aí essa seletividade pode ir piorando. E até eu fiz um post essa semana sobre isso, que a Cecília ficou 6 meses sem comer nada verde, nada, e ela comia tudo. E aí, por volta de 1 ano e 3 meses, ela parou de comer tudo que fosse verde, de qualquer jeito. Ela ficou 6 meses, assim. Aí, um belo dia, a gente estava almoçando e ela pediu o brócolis, como ela chamava. Mas ela só voltou a comer porque ela, aqui em casa, sempre tem alguma coisa verde. Então, assim, ela tem à disposição dela esse alimento. Se a gente só comprasse para ela, eu não ia ficar fazendo 6 meses, se não fosse meu hábito, coisas verdes para expor ela se eu não comesse, até pelo desperdício, enfim. E aí ela não seria exposta e provavelmente não teria essa oportunidade de voltar a comer os verdes, entendeu? Mas isso a gente pode extrapolar para qualquer coisa, né? Então, a importância do hábito da família.
Tem alguma relação em relação à alimentação da criança com o que eu como quando eu estou grávida? Sim, tem algumas evidências que mostram que essa formação do paladar já começa na gestação, né? Então, aqui em casa a gente tem a certeza disso, porque eu amo feijão. Eu comia muito feijão e muito ovo na gestação e a Cecília ama feijão e ovo, ela é apaixonada. Tem uma outra pergunta, Mi, que na verdade é até em relação à alimentação. A mãe pergunta qual a melhor dieta para seguir durante o período da amamentação. Existe uma dieta, existe cortes nessa dieta? Isso é uma pergunta até que elas fazem também durante a consultoria. E porque elas têm medo da cólica, elas têm medo de uma alergia. Qual que é a sua conduta? Então, a minha conduta é assim, eu não corto nada da alimentação dessa mãe, até porque eu já, normalmente, o que acontece? Eu já acompanho elas durante toda a gestação. Então, esse hábito alimentar, ele já foi melhorado muito durante o período gestacional. Então, a minha orientação é continuar tendo uma alimentação que 80%, 90% do tempo é a base de comida de verdade. Carne, ovos, frutas, legumes e verduras, enfim. Continuo com a minha orientação de sempre, que é não consumir, ou consumir raramente ultraprocessados, esses industrializados, que são muito condimentados, enfim, e tem várias coisas que a gente, vários corantes e conservantes, enfim. Né, que isso não seja... Eu não tiro nada previamente, certo? Porque a cólica, ela é muito fisiológico, né, Ju? Ela é muito da formação da microbiota intestinal, enfim. O que a gente tem que observar, e daí eu falo, se essa criança, obviamente, tiver uma alergia, a gente vai ter que retirar os alimentos, certo? E se essa mãe observou que ela comeu alguma coisa e isso deu um desconforto maior, esse bebê teve mais gases, teve uma flatulência maior, que daí ela analise o que ela comeu nas 24 horas anteriores, e aí com orientação, retire isso, observa se melhorou, reintroduz de novo. Né? Mas eu não gosto de já ir tirando tudo de todo mundo, porque tem mães que realmente não têm necessidade. O que a gente tem que controlar, que às vezes pode dar mais flatulência, são realmente, nas crianças, os ultraprocessados, a alimentação muito rica em açúcar, que isso a gente já vai ajustando na alimentação. Algumas pessoas... O feijão, gente, isso é bem legal tu ter falado, Ju, porque às vezes eles levam feijão, o brócolis, eles levam a culpa, né? Mas a gente tem que... O que é importante do feijão, por exemplo? Deixar de molho. Dá para deixar o feijão de molho até 24 horas e ir trocando essa água. Quando a gente deixa o feijão de molho, a gente observa que levanta, parece uma espuma branca. Isso são os fitalatos, que além de causar gases, ainda por cima diminuem a absorção do ferro e do zinco desse feijão. Então dá para deixar de molho na geladeira e ir trocando essa água por até 24 horas e cozinhar para cozinhar, né? Brócolis, couve, repolho, couve-flor, que são as brássicas, que algumas pessoas referem que tem maior flatulência. Cozinha e deixa uma frestinha aberta na tampa da panela, para essas pessoas que têm essa sensibilidade, para evaporar a substância que, para algumas pessoas, pode... Uma dica que eu dou para elas, na verdade, é elas fazer a ingestão e esperar 24, 48, né? Porque o feijão, eu sou uma pessoa que eu só consigo consumir o feijão que eu faço em casa. Por mais que a pessoa, tipo a minha mãe também deixa 24 horas de molho. Mas quando eu como na casa da minha mãe, a minha digestão é diferente da que eu como em casa, quando eu como em casa. E eu não posso comer feijão todos os dias. Eu amo feijão, mas eu não consigo comer eu não posso comer todos os dias, porque eu passo mal mesmo. Então, assim, o que eu falo muito é isso para elas, assim, né? Se é algo que tu costuma comer e já tem essa má digestão, tem que dar uma evitada, não precisa comer todos os dias, come uma vez na semana. É que assim, o feijão é super importante, porque ele é rico em vitamina do complexo B12, esse grupo rico em vitaminas do complexo B, ferro, zinco, enfim. Mas não tem só o feijão no grupo, né? Por exemplo, tem lentilha, tem grão de bico, tem outros tipos de leguminosas que podem fazer parte da alimentação
se não tolera o feijão. Por isso que é bem importante, o acompanhamento individualizado, né? De cada um tem a sua característica. Mas tem outros alimentos. Se a pessoa não tolera, não, olha, toda vez que eu como feijão, o bebê tem muitos gases. Já fiz todas as técnicas dietéticas. Bom, tem outros alimentos do grupo, vamos tentar outros alimentos do grupo, sabe? Sim. A Kátia está perguntando aqui, Mi, eu dei ovo pela primeira vez, agora na introdução alimentar, o bebê teve alergia, o rostinho dele empipocou todo e não devo mais dar ovo. Ele não vai mais poder comer ovos por quanto tempo? O ovo também tem uma relação com as vacinas, eu acho que seria legal tu mencionar. Então, o ovo é um desses alimentos com potencial alergênico, é bem importante, obviamente, relatar para a pediatra, né, enfim, que acompanha. Aí, quando dá alergia, a gente espera mais um tempo para ofertar, certo? Cada profissional tem a sua conduta, né? Normalmente, a gente espera por um tempo e depois de um tempo oferece de novo, e isso depende muito da conduta de cada profissional. Mas no momento que dá alergia, a gente não segue oferecendo, a gente suspende, espera um período e oferece de novo. A minha filha teve alergia na primeira vez que comeu camarão. E aí depois a gente esperou, eu esperei uns 6 meses, dei de novo e aí foi mais tranquilo, assim. Então, isso vai muito da conduta de cada profissional quando reintroduzir. Mas a gente ofertar novamente, né? Mas no momento que deu alergia, a gente suspende, normalmente espera um pouco, e aí depois reintroduz. Entendi. Para avaliar, né? Acho que foi semana passada, retrasado, no grupo das mães do Amamenta Floripa, rolou uma pergunta em relação à alergia à banana, né? Que geralmente é a primeira fruta que a gente dá para eles. O que se deve fazer nesse momento? Deve insistir? Deve parar totalmente? Como todo alimento que dá alergia, a gente não insiste, né? Então, assim, se aquele organismo não tolerou nesse momento, alérgica, a gente não insiste. A gente espera, conversa com o pediatra, com a nutri que acompanha, depois de um tempo, oferece de novo e vê se vai ter reação ou não, certo? Mas a gente não, pelo menos né, a minha conduta e dos profissionais com quem eu conheço, a gente não continua ofertando se a criança teve alergia de nenhum alimento, porque é sinal que isso não faz bem para ela, né? Para a individualidade dela. Normalmente, quando eu vou orientar, eu nunca começo pela banana. Porque eu já vi vários casos de alergia à banana. Eu nunca começo pela banana. Ficou traumatizada. É porque eu digo para a família, né? Daí é uma experiência. Imagina se a primeira vez que tu dá a banana, a primeira fruta, na primeira vez que tu dá, já dá uma reação, já cria um medo, trauma na família. Então... eu tive um caso no consultório de recusa de seletividade alimentar, que a mãe me procurou com... acho que a criança tinha quase 10 meses, talvez, até um pouquinho mais. E na verdade, eu vou comentar o caso, para talvez, se tiver mães aí que se identifiquem, o que acontece? A criança, quando ela tinha 2 ou 3 meses, ela se engasgou, mamando no peito, e essa mãe ficou um pouco receosa, assim, não em relação ao aleitamento, porque ela amamentou até 2, 3 anos, essa criança. Mas, quando chegou nesse período da introdução alimentar, ela tinha medo que a criança fosse engasgar. E ela me procurou na época por uma questão assim, eu acho que ela não quer comer, ela não gosta de comer, ela só quer peito, ela não sei o quê. Eu falei, não, eu acho que não é só uma questão de só querer peito. Aí eu fui fazendo a investigação, fui fazendo toda a anamnese e lá no fundinho eu pedi para ela gravar alguns vídeos e me mandar durante a alimentação. E lá no fundinho a gente percebia assim, que quando a criança levava a bolachinha na boca, a mãe ia e tirava. Tipo, então, às vezes a dominância, né, a nossa insegurança em relação à alimentação, às vezes acaba também causando isso na criança, né? Dela não, E não a é que gente ela tem não quer comer, ela dava tudo papinha, ela passava tudo no liquidificador. Então, com medo da criança se engasgar.
Acho que seria legal, talvez, dar uma pincelada. E Não vai assim, dar tempo de falar tudo, mas... enfim, o engasgo é diferente do gag, que é o reflexo. O engasgo é quando tem uma obstrução de via aérea, né? Isso é importante, que tem que fazer a manobra, enfim. Mas a criança, quando ela se atrapalha com aquele pedaço, assim, alguma porção, ela vai fazer aquele reflexo com a língua para conseguir se reorganizar, certo? Então, isso parte muito daquilo que a gente estava falando, da nossa insegurança, né? Da maneira como a gente lida com isso. Então, assim, a criança já sentia que aquilo não era uma coisa, às vezes, muito boa, porque ficava todo mundo tenso ao redor, né, da criança oferecendo. E aquilo que a gente falou da papinha. Então, assim, quando a gente vai ofertar o alimento amassado, é amassado com o garfo, não é liquidificado, não é peneirado, tem que ter grumo, a gente tem que estimular essa mastigação. Criança que come tudo líquido, tudo liquidificado, tudo em papa, é criança que tem uma maior chance de a gente ter uma dificuldade alimentar lá na frente, né? Na fase da seletividade, isso acabar evoluindo para uma recusa alimentar. Então, assim, a gente tem que ter grumo, tem que ser amassado. A gente não liquidifica, a gente não peneira e a gente não usa aquelas redinhas para colocar fruta. Aquilo ali eu acho que é o maior desserviço. Pronto, falei. É só a gente olhar o tamanho da redinha, o tamanho da boca da criança, né? É meio desproporcional, assim. Então... Não, e aí assim, a criança fica mordendo uma rede, aquilo cheio de plástico. Não, aquilo não precisa, né? Não tem necessidade. E assim, a gente tem que confiar na gente também e confiar no que a gente preparou a criança. Porque quando a gente está amamentando uma criança, a gente prepara os músculos dela para receber essa introdução alimentar. Então, a amamentação, ela fortalece muito a língua. Tanto é que quando a gente começa a introdução alimentar, a criança não tem dente. Quem faz esse processo mastigatório é a língua, que foi trabalhada ao longo desses 6 meses. Para quê? Para jogar o bolo alimentar para um lado e para o outro e para trás. É a língua que faz todo o trabalho. Então, confia nesse teu potencial, né? Confia no potencial ali da amamentação. Ah, Juliana, mas eu não consegui amamentar. Ele usou meios artificiais para fazer a introdução desse leite. Tudo bem, não tem problema, mas confia nele. Deixa ele experimentar, deixa ele tocar no alimento, deixa ele sentir o alimento na mão. Como a Michelle falou, a alimentação não é só colocar na boca, não é só engolir. Ela faz parte de um todo. A gente precisa estar organizado, a gente precisa estar sentado. Outro dia eu fiquei apavorada porque eu recebi uma foto de uma cadeira que eles estão usando nos Estados Unidos, que a criança fica deitada. Quem que come deitado, gente? É que nem aquelas cadeirinhas que é de descanso, que vibra, que, enfim, aquilo ali não é cadeirinha de alimentação. Né? Bebê conforto não é cadeirinha de alimentação, que nós temos que ficar sentada. Né? A gente tem, acho que, uns 4 minutinhos ainda. Tem algumas perguntas aqui, ó. Deixa eu... Além de adobo, a gente já falou. O cozimento dos legumes, você recomenda na água ou no vapor? Eu prefiro vapor. Tá? Eu prefiro vapor. Do que a água. A gente perde menos nutrientes. E aí ali... Mas não tem problema também fazer na água, né, gente? É assim... hoje não deu, fiz na água, tá tudo bem, não tem problema. Acho que o vapor até é mais prático, sabe? Porque tu pode botar mais de um tipo de legume ali junto, cenoura, brócolis, batata, enfim, e depois a massa, porque também a gente tem que ser prático. Os nutrientes deles se deixam... Do legume assado Tem diferença pro legume assado pro cozido no vapor ou na água? Cozido no vapor e assado. Cozido no vapor é um pouco melhor, depois assado, dando um pouco mais. Alguém me perguntou aqui se deixar bem cozido se perde. Tem alguns que sim, mas o que a gente tem que pensar? Não tem como a gente dar algumas coisas cruas não alimentar. Mas assim, gente, por mais que a gente perca nutriente, ainda fica um monte de nutriente, sabe? Então... é importante falar isso. Alguém perguntou aqui, disse que ia dar camarão, se podia dar camarão hoje pro bebê.
Isso é uma coisa bem individual, tá? Isso, porque depende muito da cada criança. A gente não sabe o histórico dessa família, a gente não sabe o que já foi ofertado para esse bebê, né? Qual é a conduta do pediatra, da nutri, enfim. Eu, normalmente, depois do peixe, próximo ano, normalmente, dependendo da criança, do histórico, a minha filha, eu dei, que eu te falei que ela deu alergia por volta de 1 ano e ela deu alergia, mas logo depois eu esperei uns 6 meses e não deu mais. Então, camarão tem que ser muito individual. Deixa eu ver o que mais. Ah, a Fran falou que a Fran é uma paciente minha, amada. O Evandro não tá mais fazendo bolinho para ela. Tem mais alguma pergunta aí, Ju? Não, acho que não. Aqui zerou também. Eu acho que a gente vai precisar marcar uma próxima, né? Para a gente continuar e talvez até entrar em algum outros quesitos aí da questão da introdução alimentar. Vou pedir aí para o pessoal mandar aí no nosso direct, pode mandar no direct do Amamenta Floripa sugestões de temas, onde a Michelle pode estar vindo conversar com a gente. A Michelle, ela compõe a nossa equipe do Amamenta Floripa e eu sempre indico ela para fazer essa questão de introdução alimentar, às vezes quando está com um pouquinho mais de dificuldade. Eu acho que Cláudia, não te preocupa, vai ficar salva, tá? Eu vou salvar a live. Ela falou que perdeu quase tudo. Eu vou salvar, peço desculpas aí em relação à internet, mas é uma coisa que às vezes não cabe a gente, né? E sim a questão da tecnologia. Eu queria lançar aqui hoje uma campanha. Eu estou ouvindo muitos casos de pessoas que já estão passando necessidade por estar aí sem poder trabalhar, movimentar a economia. Então, eu vou estar recolhendo doações, donativos, para ajudar famílias que estão passando por essas dificuldades. Eu sou conveniada a uma associação que é de caridade mesmo, então eu vou buscar junto com essa associação pessoas que já procuraram a associação, dando nome. Então, quem quiser participar, doar um alimento, enfim, doar roupa, para que a gente possa estar alcançando e como sociedade se ajudar nesse momento que está todo mundo precisando aí. Tá bom? Acredito que essa semana ainda jogue mais alguma coisa aí no Instagram em relação a essa campanha, mas ela está sendo anunciada agora, ao vivo. Peço aí para todo mundo que vai assistir essa live ou que acompanhou para nos dar as mãos para a gente poder ajudar todo mundo. Ju, obrigada pelo convite, um prazer. Eu sempre falo que nada nessa vida acontece por acaso, né? E a gente ter se conhecido e a gente já se deu bem logo de cara, né? Como eu falo, porque a gente se pensa muito. Amor à primeira vista, né, Mi? Amor à primeira vista, exatamente. Então é um prazer trabalhar contigo, compartilhar a vida, né, contigo é muito bom. É muito bom trabalhar junto, é muito bom fazer parte da equipe do Amamenta Floripa. Achei sensacional essa tua campanha, eu também não sabia, viu, pessoal? Então, vou ajudar. Eu não falei pra ninguém, eu falei aqui. Mas pode comentar lá, viu, Mina, no teu Instagram também, nos grupos que tu faz parte. Eu acho que é um momento que a gente tem que sim se solidarizar. É um momento em que a gente, profissional liberal, a gente para de trabalhar praticamente, o nosso rendimento cai muito, mesmo que a gente faça consultoria online, né, que a gente está tentando aqui manter a interação com vocês, mas é um momento em que a gente precisa sim se preocupar com a sociedade de maneira geral. A economia vai levar um baque? Vai. Mas se todo mundo sair para a rua, a economia também vai levar um baque. Então, vamos nos dar as mãos, vamos ficar em casa quem pode e vamos fazer um pelo outro. Tá bom? Mi, te agradeço de coração mesmo.